de todas as provas que eu ouvintes amados, é bem difícil, abençoados, quero falar um pouquinho com você, para mim levar até você uma palavra que edifica, que venha iluminar o seu caminho. Eu quero pôr um tema, mas um tema assim: adeus, José. Adeus, José. As esperanças foram jogadas por terra pelos irmãos deste moço, mas pelo pai não foi jogada a esperança fora. Mas mesmo os irmãos, a família desse moço, que disse adeus, José, pelo que fizeram para ele, esse adeus, José, foi em vão, porque um dia tiveram que ajoelhar diante os pés de José. Esse adeus que disseram no início foi em vão. José, em Gênesis, no capítulo 39, e também no 37, José era diferente, nascido de Jacó pela sua principal esposa, Raquel, né? Não? E Jacó havia feito para José uma roupagem diferente. Você sabe que o que é de Deus, a roupagem é diferente. A roupagem que eu falo não são roupas, tecidos. A roupagem diferente é o olhar, é o falar, é o sorriso, o ouvir, é o andar, atitudes, sinceridades. Essa é a roupagem da pessoa convertida, escolhida por Deus. E o Jacó, sabendo disso, o pai sabendo disso, fez a ele uma roupa colorida, um manto ali, né? Bem bonito, colorido, diferente dos irmãos. Veja como que a graça mexe, e como que a graça, ela trabalha às vezes sem a pessoa esperar, sem a pessoa perceber que ela está fazendo algo, beneficiando alguém, muitas vidas, muitas pessoas, mas outras pessoas que não compreendem, não recebem a graça, se julgam desprezadas, se julgam abandonadas, prejudicadas, porque a graça não entrou nelas, mas a graça entrou numa determinada pessoa e essa pessoa anda na graça. Mas, por ser desta forma a maneira de Deus agir, e lá no Velho Testamento, Jacó, o pai, vendo o filho que tinha um outro comportamento, tinha outra atitude, e que as atitudes de José agradavam o pai, porque o pai agradava a Deus. Então já era assim, o pai, filho e Deus, Deus, pai e o filho, Deus, Jacó e o José, José, Jacó e o Deus. Então Jacó fez ali para ele uma roupagem coloridas, eram claras e brilhavam, de longe via, né? E assim dava trabalhos, ou dava trabalho para ser feito, porque a graça é assim.
Jacó fez um casaco colorido para José, mas Jacó não fez para os irmãos dele. Jacó mostrava muitas vezes que parece que tinha preferência mais por José, devido a Jacó ser um representante de Deus, e Jacó se alinhava com José, e José se alinhava com Jacó, devido a Jacó ser alinhado com Deus. E os outros filhos, devido a isso, ficaram queimados de ciúmes, ficaram apoderados de ciúmes e de coisas más na vida deles. A inveja tomou conta dos irmãos de Jacó. E José, quando ia levar comida aos irmãos, ele via os erros dos irmãos, o que os irmãos praticavam de errado. A graça de Deus é assim, não vive aí no oba-oba com ninguém, não vive aí no late-late com ninguém. A graça de Deus é a graça, sim, sim, não, não. Então, José via aqueles erros, chegava em casa e passava para o pai todos os erros dos irmãos. E José também dizia para ele: vocês não podem fazer isso. José corrigia: Rubens, fulano, os irmãos, vocês não podem fazer isso. E ele já dizia que ia contar para o pai, e como de fato contava. Eles não gostavam, eles ficavam malucos, como até hoje ficam, quando ouve a palavra da graça e diz que é falsidade, que é falso profeta, que o pregador não presta, que o missionário da graça não presta, que a igreja não vale nada, que a igreja é assim, que o pregador não vale nada e que o povo que vai nessa igreja também não presta. É desse jeito. Deus sabe. Um dia, José contou as falcatruas dos irmãos para o seu pai. E um dia José teve um sonho que eles se inclinavam diante dele. Você vê, e os irmãos odiando ele, e José teve um sonho contrário. Olha a graça de Deus como é, como que ela trabalha naquele que tem a graça de Deus. Mesmo José sendo odiado pela família, pelos irmãos, um dia ele teve um sonho que os irmãos iriam um dia ajoelhar diante dele. Ele resolveu contar ao seu pai, e no sonho ele dizia que os irmãos iam ficar muito zangados com José, ficar bravos com José, que já viviam bravos. Um dia o pai fala: José, vai dar uma olhada nos seus irmãos, que eles fazem. José gostava de obedecer o pai. Lógico, José na graça, ligado ao pai na graça, o pai ligado a Deus na graça. É uma linhagem, é uma sequência, e a corda não rebenta nessa linha aonde está a graça de Deus. Você vê que aí fora a corda arrebenta facilmente entre eles aí. É briga, desavença, não vai mais, tem não sei o quê, que é pá daqui, pá dali. Mas na graça a corda não estoura. José obedecia seu pai. Ele já estava tanto cansado
de andar à procura dos irmãos um certo dia e não encontrava. Por isso, quando José os viu, ficou feliz de longe. José viu os irmãos fora de onde estava o rebanho. Alguém deu a dica para ele onde eles estavam. Aí ele aproximou daquele local e viu os irmãos. E os irmãos não gostavam que José visse eles, porque eles já estavam distante de onde estava o rebanho do pai. Ao invés de eles estarem ali no rebanho, trabalhando, eles estavam em outro lugar, em falcatruas. É o que fazem aí. Quando está na igreja é crente, fora da igreja é outra coisa. Na igreja canta, lá fora é outra coisa. Na igreja louva, lá fora dança e pula. Na igreja é obediente, lá fora é desobediente. Na igreja obedece a Deus, fora obedece o diabo. É assim que acontece aí fora. Então logo, quando eles viram José, começaram a judiá-lo. Já começaram a judiá-lo, como fazem hoje. Os irmãos pegaram José. Primeiro, você sabe, rasgaram a túnica dele. Foram mentir para o pai. Veja a mentira, veja a mentira, veja a mentira aí na tua boca, na tua língua. Veja a mentira aí no pregador, veja a mentira onde está. E Jesus diz que o pai dessa mentira aí é o demônio. O demônio é o pai da mentira. Foi Jesus quem disse. Então eles já rasgaram a túnica, aquela beleza de túnica que o José usava, e foram falar para o pai que as feras haviam destruído José. Sujaram um pedaço da túnica de sangue de animais e levaram a mentira para Jacó. Porque eles pegaram José, encontraram ali uma cova, uma cisterna, e ali jogaram José lá dentro daquela cova. Se você pensar bem, assim fizeram com Cristo Jesus. E assim tem feito com você, que talvez seja uma pessoa de Deus, seja um que pode estar participando da noiva de Cristo, e você está aí, nesse oba-oba, na mesmice, sofrendo, sem esperança, sem conhecer a verdade, acuado, protegido por uma proteção falsa. Na verdade, protegido por uma proteção que é falsa, que não existe. Que se examinar a Escritura Sagrada, isso não é proteção, isso é uma falsidade, é uma máscara. E depois de tanto judiado José, tiraram ele daquele poço, daquela caverna, de tanto um irmão batalhar ali em favor de José. Sempre tem um, sempre tem um. Deus, em qualquer lugar do mundo, Ele sempre tem um dando sequência na palavra em graça. Como eu vim fazer aqui em Ourinhos, mandado por Deus, o que eu prego não tem instrução de ninguém a não ser do Espírito Santo. A cura que aconteceu em você, minha irmã, você, minha irmã, você, meu irmão, a liberdade, a libertação que houve na sua vida das drogas, da rua, da prostituição da rua, do roubo, tudo isso foi pelo Espírito Santo nos meus lábios para libertar você. Quando você viveu jogado, caído, sem esperança alguma, o
que eu prego é isso. É a revelação do Espírito Santo. E eles tiraram ele, José, da caverna. E nisso vinha vindo ali um grupo que ia para o Egito. E já entraram em comunhão, porque os iguais se atraem. Os iguais se atraem. E a Bíblia diz que os de lá vão aprofundar mais para lá, que os de Deus aprofundar mais em Deus, na palavra de Deus. Os burraldos se reúnem com burraldos, e ali se reuniram para vender José para os ismaelitas que estavam passando por ali. E esses ismaelitas já eram da descendência do filho de, você sabe, de Abraão. Você vê como que é aquele nascido de Abraão com a lei. Você viu como que é? E o Isaac, ou melhor, o José, na graça de Deus, sendo vendido para os ismaelitas e levaram para o Egito. Nesta hora que os ismaelitas pegaram o José e saíram com ele amarrado em cima de um camelo, foi quando os irmãos sem Deus, sem a graça, os irmãos na lei, os irmãos de coração odioso, de coração cheio de maldade, disseram: adeus, José, você não fala mais de nós, você não leva mais notícia de nós para o nosso pai. Agora nós vamos fazer o que nós queremos fazer, como vocês fazem aí agora na igreja, uma coisa. Agora já estão trazendo até coisas de fora também do mundo para dentro das igrejas. É pulo, é gazarra, é gandaia, é para tudo quanto é lado. Adeus, José, sem saber que um dia ajoelhariam aos pés de José.